Dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Luta? Sim, pois em toda a história da humanidade há uma constante luta pelo respeito, reconhecimento e espaço na sociedade. A história nos mostra que era comum o abandono da pessoa com deficiência. No Egito Antigo, a pessoa com deficiência estava presente nas diferentes classes sociais. Os papiros que continham ensinamentos morais ressaltam a necessidade de se respeitar as pessoas com deficiência. Contudo, em Atenas, na Grécia Antiga, os recém-nascidos com algum tipo de deficiência eram colocados em uma vasilha de argila e abandonados. Já em Esparta, o cidadão pertencia ao Estado. Por isso, os pais apresentavam seus filhos aos magistrados, que ordenavam a eliminação das crianças, já que eram considerados como sub-humanas. Em Roma, era permitido aos pais abandonar ou matar os seus filhos com deformidade. As crianças com deficiência que eram encontradas passavam a ser um entretenimento em circos. No início da Idade Média, as crianças com deficiência eram vistas como possuídas pelo demônio, como bruxos, feiticeiros ou castigados por Deus. Por isso, eram ridicularizados ou mortos. Em meio a esse cenário surgiu o cristianismo, que dentre muitos ensinamentos combateu o abandono e morte dessas crianças. Com isso surgiram os primeiros asilos e hospitais de caridade. Essas instituições eram mantidas basicamente pela Igreja, contudo, não eram suficientes. Dos séculos XIV ao XVIII, ocorreram grandes transformações, marcadas pelo humanismo. Surdos passaram a ler e escrever, hospitais atendiam deficientes e mutilados pelas guerras. No século XIX, surge a escrita braille e com a Revolução Francesa, percebe-se que as pessoas com deficiência não só precisavam de hospitais e abrigos, mas de atenção especializadas. Neste período, se inicia a constituição de organizações para estudar os problemas de cada deficiência. No Brasil, são criados instituições como o Instituto Benjamin Constant e o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Por volta dos anos de 1802 a 1812, já começavam a perceber que as pessoas com deficiência precisavam participar ativamente do cotidiano e integrar-se na sociedade. Em resumo, ao longo da história, a questão da pessoa com deficiência passou da marginalização para o assistencialismo, para a educação, reabilitação, integração social e, recentemente, para a inclusão social. Hoje, mesmo com o avanço em ações sociais, políticos e legais, as pessoas com deficiência são vistas por um olhar capacitista, ou seja, sua capacidade é medida pelas condições funcionais do corpo. Inclusão vai muito além da inserção de deficientes nas escolas, nos esportes, nos concursos públicos, nas empresas ou em qualquer outro espaço. Precisamos mudar a nossa estrutura social vigente, no sentido de se organizar uma sociedade que atenda aos interesses de todas as pessoas indiscriminavelmente, pois lutar em favor da inclusão social é uma responsabilidade de todos. Conhecer a história e saber das lutas que os deficientes tiveram ajuda-nos a entender as dificuldades que algumas pessoas têm em reconhecer as diferenças como algo passível de aceitação e respeito. Mas o que fizeram algumas pessoas com deficiência? Que superaram as barreiras e fizeram disso um objetivo de vida? Elas lutaram. O que não nos faltam é exemplos de coragem, dedicação e persistência de pessoas que fizeram a diferença em suas vidas e na do próximo. A deficiência
não está propriamente na pessoa, mas nas barreiras que ela encontram e que impedem de usufruir de sua liberdade e em condições de igualdade com as demais pessoas. Temos que eliminar essas barreiras e promover condições de vida adequadas para todas as pessoas. Não pare de lutar. E feliz Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.